irmãos, é com muita alegria que nós damos início ao culto ao nosso Deus. E é uma grande alegria ter cada um dos irmãos aqui com a gente e nós estarmos juntos cultuando o único que é digno. Eu gostaria de pedir às crianças para estarem aqui à frente, junto com a tia Cristiane, que é quem vai estar ministrando a palavra hoje no culto infantil. Gostaria de pedir para que vocês estejam aqui à frente para nós estarmos orando. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, glorificado seja o Teu santo nome aqui neste lugar e nas nossas vidas, Pai. Nós te damos graças por mais esse privilégio de estarmos reunidos, ó Pai, em comunhão, em Teu nome, para adorar o Teu nome que é o único digno, Pai. Muito obrigada, porque até aqui o Senhor tem sustentado as nossas vidas. Pai, nós damos ao Senhor liberdade nas nossas vidas, liberdade aqui neste lugar, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo move, Pai, move tudo que precisa ser movido e fala profundamente aos nossos corações. Fala também, ó Pai, ao coração das crianças, no culto, na linguagem delas, ministra através da vida da Tua serva, Pai. Que o Senhor dê a Tua serva entendimento, unção, autoridade da Tua parte, Pai, para que ela possa ministrar e que os corações das crianças estejam, ó Pai, atentos, desejosos em aprender, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos esse culto nas Tuas mãos e pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale profundamente aos nossos corações nessa noite. No nome santo e precioso de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos no mês infantil e glória a Deus por isso. Acabamos de sair de uma noite do pijama, de ontem para hoje, e foi uma bênção muito grande e as programações permanecem, as programações estão aí. Nós vamos ter piquenique, nós vamos ter evangelismo com as crianças, nós vamos ter uma festa com as crianças, nós vamos ter um musical. Mas, irmãos, o mais importante é a seriedade com que nós temos ministrado da parte de Deus ao coração delas, né? Essa igreja é uma igreja muito séria, né? Os pais tenham certeza que aqui não tem entretenimento, aqui não tem recreação, aqui tem alegria em pregar a palavra, em trazer o amor do Senhor aos corações das nossas crianças. Na verdade, a gente fala das nossas crianças, mas nós sabemos que, na verdade, as crianças são do Senhor, né? São os pequeninos do Senhor. Ele só confiou a nós essa missão e nós somos empenhados, tá? Nós somos empenhados em fazer o melhor. Geração vai, geração vem. Tá chegando aí Bernardo, Alice, nessa certeza de que nós estamos, dizendo sim ao chamado do Senhor, e isso vem da parte do Senhor para todos nós. Glória a Deus por isso. Nós vamos estar lendo, nós vamos ler o nosso tema e também a nossa divisa, que está em João 1,12. Vamos todos juntos, né? Então nós vamos ler primeiro o nosso tema, e o nosso tema diz assim: quem sou eu? Vamos de novo, hein? O nosso tema: quem sou eu? E a nossa divisa está em João 1,12, que diz assim, olha: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Não a alguns, mas a todos. Que o culto seja abençoado ao nosso Deus, né? Que seja um culto abençoado, que nós possamos louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor. Boa noite, irmãos. Vamos estar nos colocando em pé para adorar o nome do Senhor através de músicas. As estrelas incontáveis
Irmãos, podem se sentar. Irmãos, vocês sabem que nós estamos caminhando para um trabalho sério de inclusão na nossa igreja. Vocês têm percebido que nós estamos nesse processo, né? Nós temos falado, nós temos trazido conhecimento, mas mais do que o conhecimento, hoje nós estamos, nesse culto de hoje, a Sônia, em quem vai estar trazendo a palavra para nós essa noite. Ela me deu o tema do culto e eu achei lindo, Carlinhos. Eu vou compartilhar com você. Em busca dos invisíveis, há lugar para todos no reino de Deus. Lindo, né? Em busca dos invisíveis, há lugar para todos no reino de Deus. E a Carlinha hoje, ela tem uma mensagem para vocês, né? Ela tem um testemunho a dar. Então nós vamos estar orando sobre a vida dela. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por nós estarmos aqui, ó Pai, cultuando ao teu nome. Pai, nós entregamos nas tuas mãos a vida da Carla, Pai, pedindo que o Senhor a esconda atrás da sua cruz, mas traga para fora, Pai, tudo que o Senhor tem para falar para nós, para nossa igreja, para o nosso povo, para o teu povo, Pai, nessa noite. Pai, o Senhor já preparou a vida da tua serva, porque o que ela está trazendo aqui é muito mais do que conhecimento, é vida, Pai. Então nós colocamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor faça, que o Senhor fale através dela e seja abundante para a glória do teu nome. Nós te louvamos e te entregamos a vida da Carla, ó Pai. Traga a ela, a tua serva, a tua paz e dê a ela, ó Pai, a porção dobrada do teu Espírito. Muito obrigada por tudo e continue conosco no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Pois é, eu sabia que ia ser muito difícil estar aqui hoje com vocês para fazer o que eu vim fazer, porque quando a Renata me fez o convite, de cara eu já disse sim, porque eu sabia que Deus já estava me trazendo para esse caminho, né? Então eu nem falei com ela, olha minha irmã, vou orar, vou pensar e eu te respondo, né? O sim já veio de pronto ali, porque eu sei que Deus também já está me preparando, né? Para esse trabalho, para poder compartilhar com os irmãos. Mas por que é difícil, irmãos? Porque hoje eu vim aqui diante de vocês para tirar minha máscara, né? Porque aqui é uma igreja muito querida, em que eu me sinto muito à vontade com os irmãos. Mas, normalmente, eu venho aqui de máscara, né? E hoje eu vou dizer para vocês, né? Que máscara é essa? E se os meninos quiserem colocar aqui o tema, né? Para eu poder compartilhar com os irmãos mesmo a minha experiência, o meu testemunho. Vocês vão entender que é uma máscara que muitas vezes é preciso para que a gente consiga conviver na sociedade, né? E alguns irmãos já conhecem um pouquinho dessa minha experiência, mas eu trouxe como tema Carta de uma Mãe Atípica, porque eu não ia conseguir falar aqui espontaneamente para vocês essa experiência. Então, decidi escrever uma carta para os irmãos, né? Porque às vezes quando a gente quer desabafar ou quando a gente quer trazer né, alguma informação, alguma notícia, né, quer conversar com alguém, pela carta a gente consegue se expressar melhor, né? Porque a gente tem tempo de pensar, de refletir, né? E então esse é o tema hoje da minha participação aqui para vocês. Carta de uma Mãe Atípica. Juiz de Fora, 16 de outubro de 2022. Caros irmãos da IBMAV, cumprimento cada um com a paz do Senhor. Venho aqui para lhes contar um pouco da minha história,
E por que me considero uma mãe atípica? Em 1998, aos 14 anos de idade, conheci o Rafael e começamos a namorar. Tivemos um namoro que durou 10 anos. Nesse tempo nos conhecemos e eu tinha uma certeza. Meu maior sonho era me casar e ter a minha própria família, com os filhos que Deus nos confiasse. Em 2008 ficamos noivos, tivemos 1 ano de preparação para o matrimônio, até que em 2009 nos casamos. Depois de 5 anos de casados, começamos a planejar nosso primeiro filho. Nós sonhamos muito com essa possibilidade de sermos pais e termos o nosso bebê. Em poucos meses veio o nosso primeiro positivo. Eu estava grávida. Uma grande alegria tomou conta do nosso coração, de toda a família. Mas infelizmente, algumas semanas depois, esse bebezinho se foi espontaneamente. Nós ficamos tristes, né? Mas confiamos que não era ainda o bebê que o Senhor estava preparando para nós. Nesse período de espera pelo segundo positivo, comecei a escrever um diário para o Miguel, porque Deus tinha me prometido que o Miguel seria o nosso filho. Então, em nossas orações, antes mesmo dele já estar no meu ventre, nós pedimos especificamente pela chegada do Miguel. 2 meses depois, confirmamos a gravidez e Miguel estava a caminho. Irmãos, que alegria! Eu estava realizando um grande sonho. O Miguel cresceu e nasceu saudável, graças a Deus. Tudo corria bem. Apesar de alguns sufocos de mãe e pai de primeira viagem, mas nós fomos aprendendo com o tempo. Os meses foram passando e muitas coisas foram acontecendo. Miguel não dormia direito, porque tinha terror noturno. Não mamava direito. Não me deixava trocar a fralda com tranquilidade. Não ficava sentado para comer. Não ficava sentado no carrinho para passear. Não ficava tranquilo ao andar de carro, porque chorava compulsivamente. Não brincava sozinho. Não me deixava conversar com as pessoas. Não me deixava interpretar na igreja. Não ficava no culto infantil, né? E ainda muitas vezes não fica. Não se comportava bem nos lugares onde íamos. Não conseguia ser alfabetizado na escola. Não. Muitos nãos apareceram na minha vida, justamente em algo que tanto sonhei. Eu perguntei muitas vezes para Deus por quê. Eu comecei a perceber que eu não era como as outras mães. O que eu estava fazendo estava errado. Tempo de qualidade eu sempre tive com o meu filho. Eu busquei conhecer o desenvolvimento infantil para compreender as fases do desenvolvimento dele. Eu sempre estava disposta a fazer o que fosse melhor para ele. Mas nada resolvia os tantos nãos que eu tinha. A minha oração se tornou: Senhor, eu amo meu filho, mas eu já não sei mais o que fazer para ajudá-lo. Eu não consigo mais, me ajuda. Por meses a minha oração se resumiu a essas poucas frases. Eu já não conseguia mais pedir sabedoria ou paciência, eu só pedia socorro. Enquanto isso, alguns familiares me diziam que eu não estava educando o Miguel e que ele fazia o que queria. Eu não recebia ajuda, eu só recebia julgamentos. Até que um dia Deus me mostrou um caminho: buscar ajuda profissional. Eu levei o Miguel na fonoaudióloga, uma grande amiga, e ela passou 3 meses avaliando o desenvolvimento dele e as dificuldades, né, que a princípio eram com a alfabetização. Após esse período, ela disse que havia algo que precisaria ser investigado, pois a dificuldade de ser alfabetizado, de se comportar de maneira não adequada, não era só o motivo do isolamento que estávamos vivendo naquela época. Miguel passou por neuropediatra, neuropsicóloga, psicóloga, outra fonoaudióloga. Foram mais 3 meses de testes e exames intensos, até que recebemos o diagnóstico.
Miguel tem um transtorno neurobiológico de grau moderado, chamado transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, conhecido como TDAH. Geralmente, quando os pais recebem um diagnóstico de profissionais a respeito de um transtorno, o primeiro sentimento é o luto, mas para mim o sentimento foi de alívio. Eu não queria que o Miguel tivesse um transtorno neurobiológico, claro, mas saber da condição do Miguel me trouxe conhecimento e um caminho mais assertivo. Eu não precisava mais me sentir culpada pelo comportamento desregulado do Miguel. Eu sabia exatamente qual era a condição dele e sabia qual seria o caminho. Terapia psicológica, terapia fonoaudiológica, acompanhamento com a neuropediatra para uso de medicamentos controlados, acompanhamento com a psicopedagoga. No livro de Oséias, irmãos, capítulo 4, versículo 6, diz que o povo de Deus sofria por falta de conhecimento. Nesse contexto, pela falta de conhecimento de Deus. E esse era o meu caso. Eu sofria, eu me sentia uma péssima mãe, por falta de conhecimento. O conhecimento me trouxe a paz. Eu deixei de ser uma péssima mãe para ser uma mãe atípica. O meu olhar sobre o Miguel mudou completamente. Aqueles nãos se tornaram sims. O meu filho tem muita energia, ele é alegre, é extremamente criativo, tem um super foco em coisas que gosta muito, gosta de aventuras, ele é criterioso com aconselhamentos que recebe, ele é carinhoso, tem compaixão pelas pessoas, ele gosta de justiça. O conhecimento da condição do Miguel me trouxe respeito por ele. Me trouxe empatia. Eu tenho convicção que ele foi criado dessa forma não por um erro genético, mas porque o Senhor tem um propósito para a vida dele. O Miguel, assim como muitas outras crianças, precisam estar nas igrejas para serem ministradas. Mas muitas vezes essa não é uma tarefa muito fácil para os professores. Porque muitas vezes eu pensei em deixar o Miguel com familiares para poder vir à igreja com mais tranquilidade. Porque eu me sentia muitas vezes envergonhada com o comportamento tão agitado dele. Mas palavras como a do pastor Cláudio e de alguns irmãos me incentivavam. O pastor dizia e ainda diz que se sente feliz em ver as crianças correndo pela igreja. Isso me tranquilizava, porque ele diz que é aqui que elas devem estar, mesmo correndo em volta dos irmãos. As professoras e os professores do culto infantil também me tranquilizam até hoje, né? Quando o Miguel não quer ficar na sala o tempo todo, dizem que cada criança tem o seu tempo. Calma, ele vai chegar lá também. Irmãos, palavras de incentivo como essas me impediram que eu deixasse o Miguel em casa. Eu louvo a Deus pela IBMAV, porque sempre demonstrou empatia conosco. Se não fosse assim, talvez não estaríamos aqui e provavelmente nem em outra igreja. E eu creio que se outras crianças como o Miguel ou com outra condição chegarem para essa igreja, serão recebidas com o mesmo carinho que vocês dão a ele. É importante que conheçamos os nossos irmãos e que tenhamos empatia, independente da sua condição. Assim cumpriremos o grande mandamento que Jesus nos deixou em Mateus capítulo 22, entre os versículos 37 a 39, que diz: E Jesus disse-lhes: Amarás ao Senhor o teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todo o seu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhantemente a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Crianças que nascem com algum transtorno ou com alguma deficiência, elas não são um erro de percurso. Elas foram perfeitamente formadas para cumprirem o seu propósito, o propósito de Deus, de amor nessa geração. Todas elas merecem a nossa empatia, o nosso amor. E eu me despeço nessa carta aos irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, e aqui está ele, fugindo da salinha mais uma vez, mas daqui a pouco ele volta, né, Mig? É,
Irmãos, essa explosão, né, de sentimento não é de tristeza, não, é de muita alegria, porque hoje eu vivo uma maternidade que eu não vivi até o início desse ano, né? Então, quando eu disse que eu vim aqui para tirar essa máscara para contar para vocês, claro que eu sempre amei o Mig, né, filho? Muito, porque ele foi muito desejado, ele é muito amado. Eu sei que Deus tem um propósito na vida dele e nas nossas vidas por ter confiado a vida dele a nós, né? E a minha alegria, né, que vem nessa emoção, é porque hoje, através do conhecimento, eu tenho muito mais respeito pelo meu filho, eu tenho muito mais amor. E é esse trabalho que a gente quer fazer aqui na igreja também, né? E a gente acredita, né, que Deus está movendo aqui nessa igreja para que as pessoas tenham esse olhar de sensibilidade, de empatia. E o conhecimento é muito importante, irmãos, porque não adianta a gente falar assim, então a gente vai receber, né? Que criança que vai vir aqui? Vamos receber com amor. Se eu não souber, se eu não entender quem é essa criança, eu não vou ter condição de acolher de uma forma adequada, né? Então nós estamos nos preparando, irmãos. Então, e a gente acredita que Deus também está preparando, né, crianças, jovens, adultos, para que venham também receber a ministração de Deus aqui na nossa igreja, irmãos. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Tchau. Amém, né, irmãos? Vamos estar nos colocando de pé de novo para continuar louvando o nome do nosso Deus.
obrigado pela oportunidade de estar louvando o Teu nome, Senhor. Que o Senhor possa continuar abençoando essa igreja, Senhor Deus, esse culto. Que o Senhor possa continuar a falar aos nossos corações, Senhor Deus. Abençoe a vida de cada um que está aqui, Senhor Deus. Que o Senhor possa fazer com que saiamos diferente do jeito que entramos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Nesse próximo cântico, os irmãos terão também a oportunidade de trazer à frente os dízimos e as ofertas. Sendo Pai, Senhor, abençoe todas as ofertas, Senhor, que foram para a sua obra, Senhor. Abençoe cada um que deu também, Senhor, aqueles que não puderam dar, Senhor. Abençoe eles também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Veio a ti
Deixo todo o fardo aos teus pés. Venho a ti, Pois ouvi falar de quem tu és. Estou aqui. os meus medos quero entregar. Estou aqui, a minha sede pode saciar. Venham as águas e bebam da fonte de águas vivas, ao som das águas. O que estava morto volta à vida. Venham a mim. Eu troco o seu fardo pelo meu. Vai desde que eu sou teu Deus. Estou aqui. Venham as águas e bebam da fonte de águas vivas, ao som das águas. O que estava morto volta à vida. Venham as águas e bebam da fonte de águas vivas, ao som das águas. Que estava morto volta à vida. Eu sou o que sou, Deus de Israel, e todos meus pensamentos superam os teus. Eu vou saciar aquele que beber, irá viver para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Venham as águas e bebam da fonte de águas vivas, ao som das águas. O que estava morto volta à vida. Venham as águas e bebam da fonte de águas vivas, ao som das águas. O que estava morto volta à vida. Venham as águas. Os irmãos podem se sentar. Gostaria de chamar a nossa irmã Sônia, que é a preletora da noite, juntamente com o pastor Cláudio. Irmã Sônia, preletora da noite, mensageira. Oh, irmãos, isso é tão pouco perto do que ela realmente é nas nossas vidas, né? Uma irmã abençoada que nós temos tido o privilégio de caminharmos juntas, né, minha irmã? Eu vou pedir o pastor Cláudio para estar orando sobre a vida da irmã. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, nós te agradecemos por tudo que já experimentamos aqui nessa noite, da maneira especial como o Senhor decidiu tocar no coração de cada um de nós aqui nessa noite. Mas eu te peço, ó Deus, ainda que o Senhor continue usando a tua filha com poder e autoridade. Toma, ó Deus, esse vaso nas tuas mãos, a irmã Sônia. Enche, ó Deus, esse vaso e faça derramar sobre a vida da tua igreja. Abençoe poderosamente a vida dela, a vida da tua serva Jussara, Senhor. Sejam as tuas servas usadas pelo Senhor como instrumento para abençoar ainda mais as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, minha irmã.
Bem, irmãos, boa noite. Para mim é sempre um imenso prazer voltar a essa casa. E agora com essa tarefa, né, tão especial, de um peso, né, de uma grandeza imensa, muito maior do que eu. Extrapola aquilo que eu sou. Então, fica com o Espírito Santo para realizar a tarefa, porque eu sou pequena demais. Nós já tivemos aqui já uma palavra maravilhosa, a gente poderia terminar agora, pastor, e ir para casa, porque já fomos alimentados profundamente com o testemunho da nossa irmã. Mas aprove o Senhor trazer mais, né, mais alimento, sobejar mais alguma coisa aqui nesse lugar. Então eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em Lucas 14. E eu vou estar lendo um texto. Eu queria só dizer que eu vou trazer assim muito daquilo que Deus tem falado, tem feito na minha vida. Eu sempre digo que quando eu estou nesse lugar aqui, eu dou glórias ao Senhor pela vida dos pastores, porque não é fácil, não. Então, o Senhor esteja derramando ainda mais e cuidando da vida dos nossos pastores, porque é uma tarefa grandiosa. Então, eu vou trazer humildemente aquilo que Deus tem colocado no meu coração e aquilo que Deus tem falado da minha vida durante alguns anos. Nós vamos ler no Lucas, capítulo 14. Vou pegar minha colinha aqui, gente. Capítulo 14, versículo 15 a 24. Parábola dos convidados. E ouvindo isto, uns dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusa. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor, porque nós viemos aqui falar daquilo que Deus tem feito na nossa vida, aquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações. Sua palavra, Senhor, Deus, possa encontrar, Senhor, morada em cada coração aqui, aqueles que nos ouvem hoje e a partir de hoje possam ter a certeza de que há lugar no reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então, a Renata já falou aqui, né, daquilo que eu venho falar, a PCD, que é a pessoa com deficiência, e a igreja. Em busca dos invisíveis. Há lugar para todos no reino de Deus. E esse texto, quando Renata me falou, né, e falou sobre o tema, identidade, eu quero dizer que eu comecei aquele tema me incomodava, e até pela madrugada, quando eu acordava, e aquilo
Deus começou a trabalhar no meu coração em relação a esse tema. E quando eu li esse texto, né, mais uma vez, tantas vezes a gente lê esse texto, mas a palavra de Deus se renova, né, a cada vez que a gente lê. E eu fiquei impactada com esse texto. Nós sabemos que metaforicamente, né, figurativamente, esse homem que prepara essa ceia é o nosso Deus, né? E esse banquete é o reino de Deus. E ele dá uma ordem aos seus servos depois que aqueles que foram convidados tinham cada um a sua resposta, cada um a sua desculpa, né? Para não participar do banquete. Não vamos entrar nessa questão hoje, as respostas que aqueles homens deram. Mas eu quero me ater à ordem daquele homem que representa a figura de Deus. E diz assim: sai depressa, disse aos seus servos, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade. Em algumas traduções diz ir às ruas e becos em busca, e aí eu digo, aqueles homens receberam a ordem de ir pelas ruas e pelos becos em busca dos invisíveis. Aí alguém vai dizer assim: que isso, Sônia? Você está falando o quê? De coisa de fantasma? Como assim invisível? Não existe isso, só existe para as crianças. As crianças, né, tem o Senhor Invisível, né, tem aqueles filmes. Meus irmãos, os invisíveis que eu trago para os irmãos são aqueles que perdem o direito à vida social porque têm alguma condição particular. E será que eles realmente se tornam invisíveis? Será que eles realmente se tornam invisíveis, Sônia? Peraí, você não está exagerando? Irmãos, eu quero só falar um pouquinho sobre uma questão muito própria nossa, do ser humano. O nosso cérebro, nós sabemos, né, que os cientistas já provaram que nós não temos a realidade no nosso cérebro, nós temos impressões da realidade. O nosso cérebro, ele não capta a realidade, ele capta impressões da realidade. Então, isso quer dizer o quê? Que eu tenho uma impressão da realidade que a Carlinha não tem, é outra impressão da realidade, porque cada um de nós somos diferentes. E nessa impressão, muitas coisas e até pessoas podem se tornar invisíveis. Eu, estudando sobre essa questão, não sei se os irmãos sabem, assim, eu tenho um interesse muito grande pela questão, né, da neurociência. E eu, estudando sobre essa questão, eu li sobre um experimento realizado em Harvard, né, um neurocientista americano, que eles fizeram uma experiência. No campus da faculdade, um jovenzinho era interpelado por alguém que fazia uma pergunta sobre um lugar. E esse jovenzinho essa pessoa começava a dar instruções como aquela pessoa poderia chegar naquele lugar. E em um dado momento, passavam duas pessoas carregando uma porta entre os dois. As pessoas com a porta se iam e ele continuava dando a instrução, e terminado aquela instrução, aquele jovem, então, era comunicado que ele estava fazendo parte de uma pesquisa. E era perguntado se ele tinha percebido que a pessoa que o interpelou, não era a mesma ao final da explicação. Irmãos, apenas 50% percebia que aquela pessoa que passava com a porta, carregando, aquelas duas pessoas que passavam com a porta, uma trocava de lugar com a pessoa que estava sendo
que estava conversando com aquela pessoa. Apenas 50%. Por que isso? Então, quer dizer, e pessoas com características físicas totalmente diferentes. Os cientistas, o que os cientistas provam com isso? Que o cérebro, ele não se atém a detalhes. O cérebro não se atém a detalhes. Ele nós podemos perceber, vamos dizer assim, alguns detalhes, mas não todos. O nosso cérebro não percebe todos os detalhes. E aí, algumas características se tornam invisíveis realmente aos olhos, se tornam invisíveis a nós. Eu vou contar uma experiência que eu tive, uma experiência doméstica, né? Não sei quantos aqui já tiveram a experiência de algumas pequenas mudanças não serem percebidos pelos maridos. Eu vou contar. Certa vez eu fui ao salão, cheguei em casa e já cheguei, as crianças já tinham ido cada um para o seu quarto, e aí eu falei assim, o André perguntou: amor, onde você estava? Eu falei: estava no salão. Aí ele olhou para mim, porque ele sabe que eu gosto que ele repare, né, no que eu fui fazer. Aí ele olhou para mim e falou assim: fez o cabelo. Eu falei assim: não, amor, tá do mesmo jeito. Aí ele: fez a unha. Aí eu: não, amor, não tá nem pintada. Aí ele: então o que você foi fazer? Eu falei assim: eu não acredito que você não reparou. Aí fui pra cama, deitamos, dormimos. No dia seguinte, quando a gente acordou, eu acordei e já estava ele, Rebeca e Daniel sentados tomando café. E eu, né, com aquele biquinho, né, aquele bico. Aí fui tomar café. Quando eu fui sentar à mesa, a Rebeca: mãe, a sobrancelha ficou ótima. Aí ele: então era sobrancelha. Eu acho que os 50% eram que perceberam, eram mulheres. Bem, nós sabemos que os detalhes às vezes passam mais desapercebidos pelos homens mesmo. Não sei se isso é científico, tá, irmãos? Mas, de qualquer forma, a gente pode perceber que o nosso cérebro, sim, torna algumas coisas invisíveis. E algumas pessoas podem se tornar invisíveis. Por quê? O nosso cérebro, ele funciona na lei do menor esforço. Isso tem a ver com a questão da atenção também, né? Foco atencional. Nós temos a atenção seletiva. Sabe aquela coisa que a gente nunca percebe um Fusca amarelo até a gente comprar um Fusca amarelo na rua? A gente nunca percebe um Fusca amarelo até comprar um Fusca amarelo. É mais ou menos assim. A nossa visão é uma visão seletiva, né? E então, na realidade, o nosso cérebro registra o que para ele define que é importante. Aquilo que para ele é importante. E mais ainda, nosso cérebro pode registrar fatos que não aconteceram. Sabe disso? O nosso cérebro pode registrar fatos que não aconteceram, tá? Jean Piaget, que é um grande estudioso, quem trabalha com o desenvolvimento, né, da criança, vai ler sobre o Jean Piaget. Ele conta que ele falava detalhes de um sequestro quando ele tinha 2 anos de idade que nunca aconteceu. Ele só descobriu que nunca aconteceu quando, já adulto, a babá que tomava conta dele contou que na realidade foi uma história que ela inventou. Mas ele criou a imagem no cérebro dele que ele contava detalhes do sequestro que não aconteceu. Então o nosso cérebro tem essa particularidade. Somos criados assim, né? Em 2005, aí voltamos à questão dos invisíveis. Em 2005 eu lecionei em uma escola com vários invisíveis, uma turma de invisíveis. Como assim, Sônia? Era uma turma de crianças com algumas deficiências e questões muito graves, questões sociais muito graves. Eu tinha uma aluna
que ela estudava, e nessa turma tinha uma aluna que ela sentava na última cadeira da turma e era muito criticada, os professores reclamavam muito dela, porque ela não copiava a matéria. E como estava dentro do contexto, né, que era uma turma que ninguém copiava, ninguém fazia, ninguém queria nada, então estava dentro do contexto. E ela estava dentro desse contexto e os professores reclamavam muito: fulano não quer nada, não copia nada, e não sei o quê, e aquela coisa toda. E por razões que eu não vou contar a história, né, toda, mas Deus me deu uma sensibilidade muito grande em relação àquela turma. E graças a Deus eu consegui trazer eles da invisibilidade, trazer eles para a visibilidade, para eles começarem a ser vistos pelos professores. Era uma turma de 7º ano. Aquela menina, quando cheguei perto daquela menina, ela sentava na última carteira, e aí quando eu cheguei perto dela, eu percebi que a mãozinha dela era um pouquinho diferente. E aí eu descobri que aquela menina não copiava porque ela tinha a mão mirrada. Ela tinha tido uma paralisia quando criança e ela não conseguia copiar. Não era preguiça, ela não conseguia copiar. Aquela menina, ela estava invisível para os professores. E quando eu descobri isso e eu fui pesquisar, fui procurar a família, o que tinha acontecido, eu descobri toda a história. Eu peguei aquela menina da última carteira, botei na primeira carteira e falei para ela: hoje quem vai copiar o trabalho para você sou eu. E aquela menina começou a se desenvolver, E aquela menina passou de ano com louvor, porque ela saiu da invisibilidade. Eu quero dizer para vocês que hoje eu vim trazer razões para que o seu cérebro possa perceber que uma criança com neurodesenvolvimento atípico, ela tem necessidades físicas, biológicas, psíquicas, diferentes de outras crianças típicas, mas tem a mesma necessidade espiritual de conhecer o Rei dos Reis, de conhecer o Senhor dos Senhores, de estar na grande ceia do nosso Deus. Esse texto, ele me trouxe uma outra questão que me saltou os olhos. Quando aquele homem manda os seus servos à procura, que vá às ruas e becos, ele manda buscar quem? Os pobres, os coxos, os cegos, os aleijados. E esses são os que entram primeiro na ceia. São eles que entram primeiro. Eles não ocuparam a sobra. Eles não ocuparam os lugares que ficaram sobrando. Eles tiveram primazia. E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, se eu pensar que metaforicamente eu era cega espiritualmente, e hoje eu vejo, espiritualmente eu era deficiente, não é? Então, a primazia dos lugares, a mesa, é dos deficientes, não é? E aí a gente pode começar a pensar o seguinte, que aqueles rejeitados pela sociedade, eles foram os primeiros a entrar no banquete, e eles vieram pela comida, pelo acolhimento, pela empatia, mas eles também vieram espontaneamente.
Eles vieram espontaneamente. Meus irmãos, ser classificado como uma pessoa com deficiência, como alguém, como aqui o texto fala, pobres, que aí não é uma deficiência física nem cognitiva, mas é uma deficiência social, né? Que é um desprestígio social. Mas alguém com alguma limitação física, sensorial ou cognitiva, coloca uma pessoa no lugar de desprestígio. Coloca uma pessoa num lugar em que provavelmente não tem voz. Uma pessoa que não tem voz. Quem trabalha em alguns setores, como na educação, sabe o que é isso. A gente costuma ouvir no magistério assim: eu tenho 30 alunos e 4 incluídos. Não é assim que a gente ouve? E não, eu tenho 34 alunos. Eu ouço muito isso. Eu trabalho com sala de recursos. Então os professores falam assim: eu não consigo fazer o planejamento, eu tenho 30 alunos e 4 incluídos. Como assim? Os 4 são o quê? Alienígenas que caíram ali. São alunos também, né? Então nós sabemos, né, o que é o desprestígio de ter alguma deficiência, de ter alguma questão, o que mais se usa agora é neurodesenvolvimento atípico, né? Parece grande, né? Neurodesenvolvimento atípico. Alguns lugares chegam inclusive a sugerir a retirada da pessoa com deficiência, né? Algumas escolas hoje recebem, porque é obrigado por lei. A lei diz assim que tem que receber. Mas em algumas escolas, não sei aqui, mas lá no Rio de Janeiro tem algumas escolas assim muito caras na Zona Sul, né, lugares de grande prestígio social, que alguns pais sugerem sim que aquele aluno que está na turma, né, do seu filho, né, que é tão perfeito, não pode estar estudando com uma criança que é autista, uma criança com síndrome de Down, uma criança que usa uma cadeira de rodas. Existe isso, irmãos. Existe isso. Quando Rebeca fazia terapia, ela fazia terapia junto com um bebê que ele tinha nascido de 6 meses, então a criança não tinha nenhum diagnóstico, né, de neurodesenvolvimento atípico, mas na realidade ela tinha um atraso, né, no neurodesenvolvimento por conta da gestação ter sido interrompida com 6 meses. Então ele precisava fazer a terapia. A profissional não tinha horário para fazer só com ele, então fazia no mesmo horário que a Rebeca. A mãe retirou a criança, porque a Rebeca tinha síndrome de Down e o filho dela não. E a criança, não sei para onde foi, não sei o que aconteceu com a criança, mas a mãe não aceitou. Então, ter vamos dizer assim, uma questão, ter um diagnóstico, ou às vezes até sem o diagnóstico mesmo, né? É estar em lugar de desprestígio. Aquelas pessoas, quando o servo ele vai às ruas e os becos. Os becos é onde as pessoas de desprestígio, com algum de desprestígio, estariam, né? Não estavam expostas, né, nas principais cidades, nas principais ruas, né? Então, conviver com estigma pode produzir um sentimento de inferioridade e incapacidade. Quando a Renata falou da questão do tema, eu fiquei muito pensativa, porque eu passei 4 anos estudando, né, doutorado, sobre construção de identidade. E aí eu falei assim: meu Deus, mas identidade, mas e agora? Igreja? E Deus me trouxe à memória. Sinceramente, irmãos, quando ela me falou, eu não lembrava que
o meu tema foi construção da identidade estigmatizada. Foi da identidade estigmatizada. E a identidade estigmatizada é o seguinte: é quando constroem para você, ou você mesmo se autoconstrói, a identidade de alguém que está totalmente em capacidade de fazer qualquer coisa por causa de uma característica. Uma característica. Do tipo assim, uma pessoa é deficiente visual. Aí você chega perto da pessoa e fala assim: oi, como é que é o seu nome mesmo? A pessoa é cega, não é surda, né? Ou então a pessoa é surda e aí acha que a pessoa não pode fazer mais nada. Você é surdo e cozinha? Né? Tipo assim. Dirige. Né? Como se a pessoa fosse totalmente incapaz de fazer qualquer coisa. Isso se chama estigma. Por quê? Porque incapacita a pessoa de viver em sociedade. Né? Porque ela tem uma característica que não é aceita por aquela sociedade. Não é, a culpa não é da pessoa, não. A sociedade é que não aceita aquela característica. Na realidade, o deficiente é a sociedade e não a pessoa, né? Que não consegue conviver com aquela característica em especial. E isso, essa construção do outro para a pessoa de incapaz, isso traz para a pessoa um prejuízo muito grande. Ah, mas você tem que saber quem você é, diz aí, né? Você tem que saber quem você é. Mas você passa a vida inteira ouvindo que você não é capaz, que você não é capaz, que você não é capaz, vai construir na pessoa uma ideia de que realmente eu não sou capaz. Não é isso? Não sei se vocês estão lembrados da história, lógico, vocês devem lembrar da história de Mefibosete, né? A história de Mefibosete, vou só dar uma pincelada. Mefibosete, quando tinha 5 anos, ele sofre uma queda e ele fica aleijado das 2 pernas. E aí, ele vai para uma cidade chamada Lodebar. Lodebar é terra sem pasto. É um lugar seco, miserável, onde ficavam as pessoas totalmente, pessoas doentes, pessoas sem recurso nenhum. E ele cresce lá, ele se casa lá, ele tem um filho lá. Um homem que vivia em Jerusalém, que comia com o rei. Por quê? Porque ele era neto do rei, neto de Saul. E aí ele vai para aquela cidade. E aí o Davi assume o trono. E aí Davi se lembra do seu concerto com Jonatas, pai de Mefibosete, e manda chamar Mefibosete. Vocês lembram qual foi a resposta que Mefibosete deu a Davi? Quem sou eu, um cachorro morto, para que o rei olhe para mim? Naquela época, cachorro já não tinha prestígio nenhum. Morto, então, para que serve? Um cachorro morto, né? Então, olha a construção de identidade que Mefibosete aceitou para ele. Um homem que tinha sangue real, né? Era neto do rei. Foi rei, Saul foi rei de Israel. E aí ele constrói, ele se deixa construir como alguém que não vale nada. Nós temos em nossa sociedade, em volta de nós, provavelmente aonde você mora, talvez até na sua família, pessoas com alguma deficiência que se deixaram desconstruir da sua identidade, e alguns se sentem como um cachorro morto. E nós, igreja, fazemos o que com isso?
nós, igreja, assumimos que papel? A gente assume o papel dos servos daquele homem, vai atrás dessas pessoas nas ruas, nos becos. A gente assume o papel daquelas pessoas que foram convidadas, mas cada um tinha o seu trabalho, cada um tinha o seu interesse pessoal. E o que a igreja faz diante disso? O que a igreja faz diante de uma realidade cruel? Nós precisamos pensar que o nosso Deus não erra. Deus não comete enganos quando faz uma pessoa. Eu não gosto mesmo de ouvir: fulano nasceu com um defeitinho. Como assim? E Deus por acaso se engana? Deus se enganou quando colocou um cromossomo a mais na minha filha? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Deus se enganou quando veio uma criança autista? Um Deus falho? Um Deus que se engana? Meus irmãos, eu jamais, em momento algum, eu pensei nisso. Quando nós recebemos a nossa filha, nós recebemos uma filha feita por um Deus perfeito. A imperfeição está no olhar dos outros, está no olhar da sociedade. E a gente começou a construir a ideia de que nós precisávamos ter as lentes de Deus. Nós precisávamos ter as lentes de Deus. Então a nossa igreja, essa igreja aqui, ela precisa ter a lente de Deus para ir até as ruas, os becos, atrás de pessoas que estão sendo desconstruídas na sua identidade, que estão sendo construídas como pela sociedade como cachorro morto, que não serve para nada. Meus irmãos, as pessoas com deficiências, elas necessitam, assim como qualquer ser humano, encontrar-se com o seu Salvador. E nós somos a agência de Deus na terra para isso. Não tem como fugir dessa ordem. Vá às ruas e aos becos e traga aqueles que eu quero salvar. Vá à rua e os becos, aqueles que estão com a identidade destruída, porque eu quero dizer para eles que eles têm sangue real. Na maioria das vezes, essas pessoas são as mais pobres. Na maioria das vezes, recebem menos educação, têm menos acesso a serviço de saúde, têm menor participação na sociedade. E o que a igreja precisa fazer, o que a igreja pode fazer, é ser a rede de apoio dessas pessoas. A igreja pode e deve ser a rede de apoio dessas pessoas. Quando nós trabalhamos já há alguns anos, né, com as famílias das pessoas com deficiência. E é muito comum, a grande maioria, quando a gente pergunta assim: qual o seu maior medo? A grande maioria é: o que vai acontecer com meu filho se eu morrer? Ah, mas todo mundo que tem filho pequeno é assim. Não, não é filho pequeno não. Filho com 20, com 25 anos. A grande maioria é esse medo. O que vai acontecer com meu filho depois que eu morrer? Se você perguntar, e eu já perguntei,
a uma mãe, a um pai de uma criança com deficiência, o que ela gostaria que seu filho recebesse, a grande maioria me responde: o que vocês acham? A cura? Vocês acham que é a cura? O que vocês acham que uma mãe me responde? E eu já fiz essa pergunta várias vezes. Quando eu pergunto: o que você quer que o seu filho tenha, que seu filho alcance? Será que é dinheiro? Será que é dinheiro? Estabilidade financeira? Cura talvez fosse, né, o mais evidente. Não, meus irmãos. A grande maioria olha para mim e na maioria das vezes a lágrima escorre. Fala assim: eu queria que meu filho tivesse amigos. É isso que eles precisam, de amigos. E sabe quem são os amigos dessas pessoas? Estão aqui, eu estou olhando para eles. São os amigos, são aqueles que vão caminhar juntos, vão conhecer, aprender. E a aprendizagem é mútua. Como a gente aprende quando a gente caminha com uma família de uma pessoa com deficiência? Como a gente aprende? É um amigo que vai ser às vezes só ouvido. Ah, mas eu vou ter que mexer no meu bolso. Talvez, mas não é isso não. Às vezes é só ouvido, só escutar. Um amigo que vai ver. Olhar é diferente de ver. Ouvir é diferente de escutar. Não sei se vocês percebem a diferença. Olhar e ver. Ouvir e escutar. Essas famílias, elas têm sido olhadas por várias pessoas, mas vistas por poucas. Elas têm, na hora do grito, na hora do sufoco, não tem como elas não serem ouvidas, mas poucos escutam elas. Poucos param para escutar. Que preciosidade é ser escutado, é ter alguém para escutar. E como é importante você escutar a angústia de uma mãe que não tem com quem deixar o seu filho para ir ao cabeleireiro. Coisa, ai, que pequeno, quer ir ao cabeleireiro. Isso é autocuidado. Isso significa autocuidado. A mãe de uma criança com deficiência, nem isso ela não pode pensar. No autocuidado. Uma mãe de uma criança com deficiência, às vezes, não pode planejar nem as férias, porque o filho não pode deixar de ir na terapia. A terapia é de segunda a sexta. A terapia tem hora para chegar lá. A terapia é a manhã inteira. E ao meio-dia ela tem que chegar em casa e a comida está pronta. Como é que ela faz, hein? Como é que ela faz isso? Sabe o que ela faz? Ela acorda 2 horas antes e deixa a comida pronta. Porque ao meio-dia, quando ela chegar, ela vai para a terapia. Ela vai ficar na terapia de 7 às 11. E até ela chegar em casa, ao meio-dia, não vai dar tempo dela fazer a comida. A comida tem que estar pronta. E às vezes, ter alguém para escutar, só escutar. Só escutar. É tão importante. É tão bom. Ter uma rede de apoio é fundamental
fundamental para as pessoas que recebem o diagnóstico. É fundamental. Qualquer psicólogo, qualquer terapeuta, qualquer médico vai dizer isso. Você tem rede de apoio? É importante uma rede de apoio. E a igreja pode ser essa rede de apoio para essa família, tá? Agora, veja bem, quando a gente fala de ir à procura, de ir à busca dessas pessoas, não quer dizer que na realidade não é sentimento de comiseração, não é sentimento de, ai, coitadinho, eu vou doar alguma coisa, não. É troca. Se você não entende que essa pessoa, essa família, ela pode estar sim na igreja também para ajudar, você não entendeu nada, meu irmão. Porque primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente se aproxima de uma pessoa com deficiência é que ela tem algo para oferecer. Ela tem algo para dar. Como, Sônia, a pessoa nem fala direito? Ah, meu irmão, caminha que você vai ver. Caminha que você vai receber. Como vai receber? Quem fala é de alguém que experimentou isso, que experimenta isso sempre, como eu recebo. Então, meus irmãos, o papel da igreja é tirar essas pessoas da invisibilidade, como essas famílias que vocês verão no vídeo agora. Letícia? A paz, boa tarde. Então, eu venho falar, né, de como o Igor veio para Betânia com uma grata surpresa, através do trabalho da Sônia, com o André principalmente, né, do pastor André, né, que ele veio um trabalho de campo na região, para saber, né, delimitar quantas pessoas deficientes tinham na região, o trabalho a ser feito, enfim. E acho que foi no domingo, ele bateu no meu portão, né, que ele encontrou o Igor na rua. Não, ele perguntou na rua se tinha algum deficiente. Aí alguém logo perguntou, aqui mora o Igor. Aí ele foi, encontrou o Igor na rua, né, e depois ele bateu no meu portão, perguntando se eu não queria conhecer, né, porque todo mundo ali conhecia o Igor, que o Igor anda tudo, né, como todos conhecem. O Igor anda tudo, todo mundo conhece o Igor, entendeu? E a Betânia para ele foi uma grata surpresa, né? O Igor vai para a escola sozinho, vai para o futebol sozinho, entendeu? Ele tem 24 anos, o autista, que é o que eu falo, meu milagre. Até os 5 anos o médico falava que ele não ia andar, que ele não ia falar, que a expectativa de vida dele era de 5 anos de idade. E no dia 1º agora de outubro, completou 24. Então eu falo que é o meu milagre. Superação a cada dia, né? O Igor veio para Betânia, esse trabalho maravilhoso que eles fazem com os especiais, né? Esse ministério maravilhoso que é o Efatá, que foi uma bênção na minha vida e na vida dele, com toda certeza, entendeu? É trabalho de formiguinha, de verdade. Não é fácil, não vamos romantizar, que todo mundo sabe que não é fácil, né? Enquanto os pais investem, né, ditos típicos, né, investem na educação do filho, meu filho vai ser assim, vai ser assado, nós atípicos basicamente investimos em terapia. E sabemos que a terapia é para a vida toda, não é? Então, quanto mais terapia, mais ele desenvolve, mais social ele fica, né? Então, é sobre isso. Betânia é bênção e bênção. Eu sou muito grata a esse ministério e tudo que ele faz, não só com os especiais, o trabalho com as mães, com os pais, né? O nosso grupo de pais, que a gente ali, a gente ri, a gente chora, a gente se abre, sem preconceito, sem apontamento. Eu sou a Bianca, eu sou esposa do Henrique e sou mãe da Maria Clara. Maria Clara é uma menina linda,
que tem 13 anos e tem um diagnóstico de síndrome de Down e autismo. Hoje a nossa família faz parte do Ministério Betânia Inclusão e eu queria falar um pouquinho de como nós chegamos até aqui. Nós fomos convidados, né, para o culto da inclusão. Era um culto onde iam ter vários convidados, a temática girava em torno da inclusão. E quando nós chegamos, nós já ficamos surpreendidos com, assim, uma igreja aonde se falava em inclusão, aonde tinha intérpretes de Libras, aonde tinha descrição para cegos, audiodescrição. E a minha filha, ao mesmo tempo, foi convidada a participar de uma salinha onde ela estava recebendo a palavra de Deus num conteúdo acessível, num conteúdo adaptado às necessidades dela. Então, assim, isso encantou a gente. Nós fomos recebidos com amor, nós fomos recebidos com carinho, nós fomos recebidos com alegria, mas, acima de tudo, nós fomos recebidos com respeito. E isso faz toda a diferença. Porque, assim, eu como mãe de uma criança atípica, eu sei que, assim, não são todos os locais em que nós somos recebidos com respeito. As pessoas com deficiência ainda estão muito à parte de vários setores da sociedade. E na parte religiosa também. Então, assim, nós já tínhamos visitado outras igrejas e a gente nunca tinha sentido vontade de ficar, porque na realidade não tinha um espaço para Maria Clara, não tinha um espaço onde ela pudesse receber a palavra, onde ela fosse respeitada no seu diagnóstico, onde as suas necessidades, as suas dificuldades fosse levada em consideração. A gente nunca tinha encontrado isso. E nós encontramos isso em Betânia. E a gente encontrou muito além disso. Nós temos o F, né, que é o grupo de Escolas de Famílias Especiais, que é um grupo de compartilhamento. E a gente ali compartilha nossas vitórias, compartilha as nossas dificuldades, nós nos apoiamos, nós nos alegramos, nós secamos as lágrimas uns dos outros. E assim, e isso faz toda a diferença. Eu sonho um dia em que todas as pessoas possam encontrar um espaço desse, que realmente traduz o amor de Deus, né? A gente tem que amar a todos, sem distinção. Meu nome é Carla, sou mãe do Vitor e do Isaac. Ele está aqui do lado, não quer aparecer. Então, o Vitor, que é meu filho, que tem autismo, ele chegou na Betânia com 8 anos, né? E foi uma criança assim, bem recebida. O trabalho da inclusão na Betânia, um trabalho muito especial, muito grande, porque meu filho ele não parava na igreja, eu não assistia culto, ou eu ficava do lado de fora da igreja com ele, ou então vim embora para casa. E quando eu cheguei em Betânia, ele foi abraçado em Betânia, teve o trabalho, né, das pessoas com ele foi muito grande. Ele não gosta de faltar nenhum domingo, né? O Vitor, ele não falta nenhum domingo. Se falta, ele fica triste, chateado, né? Porque tem um trabalho de inclusão lá. E assim, gostaria que todas essas igrejas tivessem, né, esse trabalho com nossas crianças, nossos adolescentes, adultos, né? Que nossas crianças, que eles sejam verdadeiramente incluídos, né? Que não somente estejam num local fechado, mas sim e tem uma inclusão, né? Porque é um privilégio, né, ter essas crianças, né, do nosso lado. São amigos, a gente aprende muito com eles, né? E são assim crianças, adolescentes, que cada dia a gente vê o amor, um amor de verdade, sabe? Ele chega na igreja, ele pergunta que dia que vai ser, domingo não pode faltar. Eu falei que ele é o pastor da casa, que domingo ele não pode faltar à igreja, sabe? O dia certinho de ir. E quando eu estava em outra igreja, ele não gostava, porque não tinha, né? Também falta de preparo. As pessoas têm que ter o preparo para também estar recebendo
essas crianças, esses adultos, né? Que não hoje são crianças, igual como ele chegou na Betânia, criança, agora ele é um adolescente, continua sendo incluído, né? Em todos os departamentos tem trabalho da inclusão, sim. E é assim, um trabalho que todas as igrejas, porque a igreja tem que ter uma inclusão, né? Nós crianças, ali, essas crianças especiais, esses adultos especiais, num local fechado, mas que eles tenham uma participação. E na Betânia... Oi, sou Lília Nunes, mãe de Júlia. Júlia tem déficit cognitivo e eu estou aqui para falar a importância das igrejas apoiar, trabalhar com essas crianças. Júlia sempre teve um sonho de ser professora. As suas limitações é na leitura. E sempre levei ela para a escola bíblica dominical. Ela participou, melhor dizendo, de grupos infantil. E quando a Júlia tinha 15 anos, ela começou a dar aula na igreja. E como ajudante, sendo eu primeiro, e agora ela é professora das crianças. A sua limitação não atrapalhou a Júlia. Pelo contrário, as crianças, o desenvolvimento dela com as crianças na igreja, cada vez mais está ajudando a Júlia. Hoje ela se sente realizada como tia Júlia, dando aula para criança de 3 a 5 anos. Começou dando uma vez no mês. Hoje ela dá 2 vezes ao mês e ainda as crianças ficam perguntando se no próximo domingo não vai ser ela a dar aula. Então eu quero dizer que precisamos acreditar nas nossas crianças. Seja igual a Júlia, ou autista, ou qualquer limitação. Até mesmo que nós também temos a nossa. Então, vamos apoiar, vamos acreditar, porque eu acredito que eles vão longe. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do
da cidade de Recife, onde essa filmagem foi feita. A gente ia atrás dos pobres, aleijados, coxos, cegos, rejeitados da sociedade. Eu queria que... Vamos ficar de pé, por favor. E eu queria que, voluntariamente, aquele homem, a Bíblia diz que disse: então o pai de família indignado disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas, bairros da cidade, e traz aqui os pobres e aleijados, mancos e cegos. Você quer ser esse servo? Se você quer ser esse servo, vem aqui à frente. Se você está sentindo Deus falar no teu coração, sai. Porque tem gente lá fora que precisa ser visto, precisa ser ouvido, escutado. Se você sente isso no seu coração, se essa palavra você sente que é para você, sai, vai pelas ruas, vai pelos becos e traze aqui aqueles que eu quero abençoar. Eu quero que você venha agora aqui à frente. Nós vamos orar, porque não é fácil. Não é fácil. É na caminhada. É na caminhada que a gente aprende. Eu não sei fazer. Você deve estar pensando assim, mas eu não sei. Eu nunca trabalhei com pessoa com deficiência. Eu não sei como lidar com um cego. Eu não sei lidar com uma criança autista. É na caminhada. É na caminhada. Ninguém aprende. Ninguém nasce aprende sabendo. Criança não vem com manual. É na caminhada que a gente aprende. Então a gente só precisa ter disposição. Queria que você chegasse aqui, pastor. Quero que o pastor ore. Nós vamos impor as mãos sobre vocês. Chega mais, vocês estão sendo ungidos. Vocês vão ser ungidos para esse trabalho. A unção do Senhor vai ser derramada sobre vocês. Uma unção especial. Uma unção de cuidado. Porque o que eles precisam é serem cuidados. Pastor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque de uma maneira poderosa o Senhor tem usado a tua filha para falar aos nossos corações. E eu peço a bênção do Senhor, ó Deus, sobre a tua filha, sobre o teu filho. Peço a bênção do Senhor, ó Deus, sobre a vida deste teu filho, também deste teu filho, ó Deus, desse teu filho aqui. Te peço a bênção do Senhor sobre a vida da tua filha, Senhor. Peço ao Senhor, ó Deus, que venha derramar bênçãos poderosas sobre a vida da tua filha, também dessa tua filha, desse teu filho, ó Deus, dessa tua filha. Peço ao Senhor, ó Deus, que o bálsamo santo do Senhor, a unção do alto, venha sobre a vida da tua filha, desse teu filho, dessa tua filha. Pai Santo, abençoe o teu povo e sobre toda a tua igreja.
Muito obrigado, Deus, por esse desafio. Como disse a tua filha, Deus, a Sônia, nós não sabemos absolutamente nada. Nós só sabemos, ó Deus, que fomos tocados pelo Teu Espírito Santo. Fomos convocados pelo Teu Espírito Santo para esta obra. E agora, ó Deus, o primeiro passo foi dado. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha soprar, ó Deus, sobre a Tua igreja. Ventos de avivamento, Senhor, que possam fazer com que a Tua igreja cumpra o propósito para o qual ela foi criada pelo Senhor. Essa igreja não é um projeto de homens. Essa igreja foi idealizada pelo Senhor. Então que o Senhor, Deus, na Tua infinita bondade e misericórdia, possa fazer aquilo que está no Teu coração sobre a vida dessa igreja. E aquilo, ó Deus, que o Senhor está para fazer, não seja impedido por homem algum. Não seja impedido nem por nós mesmos, pelo nosso sentimento de inoperância, ou o nosso sentimento de zona de conforto, mas que o Teu Espírito sempre nos incomode, sempre nos ordene, sempre nos sopre para fora, Senhor, para trazer para dentro da igreja pessoas que precisam do Teu Evangelho. Ó Deus, hoje pela manhã nós dissemos que ser professor é um sacerdócio, ser igreja é um sacerdócio, e precisamos, ó Deus, em nome de Jesus, como igreja, fazer o papel que a igreja foi criada, foi sonhada pelo Senhor, que é, ó Deus, de fazer a ligação, a ponte entre as pessoas invisíveis com o reino do Senhor. Usa, ó Deus, a Tua igreja com poder e autoridade. Sabemos que, ó Deus, que inclusão está no DNA da IBEMAVE, ela foi criada assim. E, ó Deus, não nos deixe impedir que o trabalho do Teu Espírito continue acontecendo na vida da Tua igreja, mas que aconteça para a glória do Teu nome, e que sejamos, cada um de nós, usados como instrumento vivo nas mãos do Senhor. Nós não sabemos absolutamente nada, mas nós não precisamos saber, não precisamos conhecer os Teus desígnios, apenas crer no Senhor, porque o que vai ser feito através dessa igreja será feito pelas mãos do Senhor, e nós Te louvamos por isso. Em nome de Jesus, muito obrigado pela vida da Tua filha. Continue abençoando a Sônia, o André, o Daniel, neste grande e profundo ministério que o Senhor tem chamado os Teus filhos. Que os Teus filhos, ó Deus, continuem florescendo, ó Deus, onde estão sendo plantados pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus irmãos. Irmãos, poder sentar, eu só tenho a agradecer profundamente esse convite, porque só faz reafirmar aquilo que Deus tem nos chamado, né, para a nossa missão, para aquilo que Deus tem nos chamado, nosso propósito. Por que eu estou aqui? Por que Deus ainda não me levou? Não tem motivo. Eu sou tão falha. Por que eu ainda estou por aqui? Porque ainda tem alguma coisa para eu fazer. Então eu quero fazer da melhor forma possível. Deus abençoe essa igreja amada, querida. Glória a Deus, minha irmã, glória a Deus. Vai virar seu uniforme para voltar e trabalhar junto com a gente, em nome de Jesus.
Gostaria de pedir, tia Cristiane já deve estar chegando com as crianças. Gostaria de pedir a Letícia para deixar um vídeo já preparado. Irmãos, eu sei que nós estamos com um horário avançado, mas assim, né, foi bênção profunda, né? Foi bênção tremenda. Então, eu tenho certeza que só mais uns minutinhos eu vou pedir. As crianças já estão chegando. É porque ontem foi o dia do professor, né? Nós comemoramos o dia do professor. E nós queremos fazer uma singela homenagem a todos os irmãos e as irmãs que fazem parte do Ministério Infantil, como professor de escola bíblica, nos cultos, na música, na coreografia. E a homenagem foi feita por eles. Então, olha, nós vamos ver esse vídeo. E aí depois eu vou pedir a todos que foram mencionados no vídeo para vir aqui à frente, porque eu vou pedir o pastor para encerrar com oração sobre a vida dos nossos irmãos, né? E aí encerramos o culto nessa noite, tá bom? Pensou se tivesse uma tio como? O carisma da tia Marcela. A tia Lívia é muito boa, ela pula, ela canta, ela dança, ela é muito boa, ela é muito animada, ela brinca com as crianças. O carinho da tia Tailine. A motivação da tia Jussi. A sensibilidade da tia Carla. O conhecimento do tio Hélio. Paciência da tia Helena. O comprometimento da tia Monique. Eu gosto muito das aulas da tia Adriana. A alegria da tia Cláudia. A calma do Dildo. O entusiasmo do tio Lu. A humildade da tia Cristiane. O empenho da tia Renata Domingues. A tia Ingrid é muito boa, ela é boa em tirar foto, ela é boa em escrever. A tia Ingrid é boa em tudo. A disciplina da tia Raquel. A inteligência da tia Holanda. O amor da tia Ilza. Eu gosto da Vitória porque ela é muito legal. A organização da tia Luciana. Criatividade da tia Renata Carvalho. Mas por que ter um só, se temos todos eles juntos? Nos ajudando a crescer no caminho do Senhor. Sem contar com o pastor, as tias e os tios que oram por nós. Beijinhos no coração. Um beijo no coração. Beijinho no coração. O pastor vai estar orando por nós. Eu quero, antes de orar, quero agradecer a Deus pelo empenho de cada um dos irmãos. Na verdade, o comprometimento, tudo que foi dito, né, todas as virtudes que foram ditas ali, faz muita diferença. Quando a gente semeia, a gente não vê o fruto no momento, mas lá na frente a gente vai ver, né, a paga do professor, o fruto que germina lá na frente, né? Então é isso, vocês fazem muita diferença na vida dos nossos filhos. Deus, muito obrigado por essas vidas tão preciosas. Pessoas que têm se dedicado, têm se esforçado, dado o melhor de si, ó Deus, para a sua obra. Recompense cada um, ó Deus, conforme está no propósito do Senhor. Há alguns que não estão aqui por alguma razão,
mas, ó Deus, alcança também esses corações, abençoando poderosamente a alegria que há no coração dos teus filhos, a dedicação, a humildade. Ó Deus, muito obrigado pela seriedade com a qual os teus filhos têm operado para abençoar as nossas crianças a caminharem na presença do Senhor. Muito obrigado. Eu sei, ó Deus, que há bênçãos especiais para essas vidas e nós te louvamos por isso. Muito obrigado porque esses irmãos, eles não só deixam as crianças irem até o Senhor, mas eles fazem as crianças irem até o Senhor. Eu te louvo por isso. Abençoe cada um conforme o teu querer soberano, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Irmãos, muito obrigado aí pela presença de cada um, né? Muito obrigado pelo empenho de cada um. Muito obrigado, André e família, Sônia, Daniel. Muito obrigado por vocês terem vindo. Todos aqueles que nos visitam, a Lu, seu esposo, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de cada um. Muito obrigado a você que vai assistir na internet esse culto agora também, né? Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Alguém faz aniversário essa semana que se inicia hoje? Rui Barbosa? Ei, Rui Barbosa. Fique de pé, meu irmão. Mais alguém faz aniversário? Vamos orar pelo Rui. Deus, muito obrigado pela vida do Rui Barbosa, teu filho. Pela alegria, Deus, que parte dele aos nossos corações. Muito obrigado pela animação do teu filho, por tudo aquilo que o teu Espírito Santo produz no coração dele e que alcança os nossos corações. Continue abençoando a sua vida. Continue concedendo ao teu filho muitos anos de vida para a glória do nome do Senhor. Abençoe juntamente com ele toda a sua família. Perdoa, Deus, os nossos pecados. E agora que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor seja derramado sobre o coração de cada um que aqui está, sobre o coração do povo de Deus, e que o Senhor conceda a cada um de nós uma semana abençoada na presença do Senhor. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.